Durante 50 anos, o missionário Stanley Jones, esteve pregando na Índia e sendo um dos conselheiros de Gandhi. Então, não é por acaso que Gandhi ele faz um movimento pacífico, tendo em vista que ele tinha um real interesse pelo Evangelho de Cristo Jesus. E durante esse tempo que o Stanley Jones esteve na Índia, ele pôde contemplar todo esse movimento de Gandhi e pôde contemplar a libertação que a Índia passou a partir do movimento iniciado por esse pacifista que, por fim, ganha o Prêmio Nobel da Paz por fazer com que o seu movimento fosse um movimento de não violência e que fazia com que um povo pudesse usufruir de toda a sua potencialidade inerente a qualquer nação que pode amadurecer e desenvolver-se não sob o domínio de colônias, mas com as suas próprias ferramentas, com seus próprios recursos, com o seu próprio povo. Gandhi foi esse grande líder que pôde criar um movimento que se tornou paradigmático para a humanidade. E Stanley Jones, encontrando-se com seu amigo Gandhi, ele pergunta a Gandhi: Gandhi, você que admira tanto os ensinamentos de Cristo e conhece tanto desse Evangelho, por que resiste em aceitá-lo como ele se revela, como Cristo? E a resposta de Gandhi é uma resposta chocante, porque ele diz: eu amo o Cristo, e eu amo os seus ensinamentos. Porém, a fé de muitos cristãos está tão distante desse Cristo professado nos evangelhos. Por isso eu creio no Cristo que vocês pregam, mas eu não creio no Cristo que vocês vivem. E a grande pergunta e a grande questão é: por que Mahatma Gandhi ele se frustra tanto com a vida de homens que de alguma maneira professam crer no Evangelho de Cristo Jesus? E quando a gente olha para a biografia de Gandhi, nós vemos que enquanto jovem advogado, lá na África do Sul, ele decide ir a uma reunião de adoração de determinada igreja. Porém, uma época extremamente complicada e difícil na África do Sul, porque era a época do apartheid. Era a época de grande confronto racial. E então Gandhi, enquanto subia as escadarias daquela comunidade, foi interpelado por um dos seus líderes que perguntou: o que é que um negro vem fazer aqui pela manhã em nosso encontro? E Gandhi naturalmente respondeu: eu vim cultuar junto com vocês nessa manhã. Ao que aquele sul-africano branco, alto e líder naquela comunidade falou: esse lugar não é para negros, por favor, vá embora. Não é por acaso que Gandhi se apropria para fazer um movimento de paz daquilo que Jesus ensinou, dá a outra face ao receber um tapa em uma das faces do rosto. Não é por acaso que ele inicia um movimento
onde procura de alguma maneira estabelecer paz, não por armas, mas por atitudes de amor, de bondade. E não é por acaso que ele diz: eu creio no Cristo que vocês pregam, mas não creio no Cristo que vocês vivem. Ele se decepcionou. Como tem muitas e muitas pessoas que se decepcionaram com a instituição cristã. Muitas e muitas pessoas que se decepcionaram com líderes que se dizem cristãos. Muitas e muitas pessoas que se decepcionaram com homens e mulheres que não vivem essa fé que professam, mas simplesmente se tornam uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo para pessoas ao redor do mundo que estão à procura de respostas concretas para os dilemas reais que essa vida apresenta. Por isso que as Escrituras, elas são de fato a fonte de autoridade para qualquer instituição, para qualquer pessoa ou para qualquer líder que se considera cristão e que se considera porta-voz do Evangelho. Em última instância, nenhuma pessoa representa a fé cristã, sem contudo estar orientado pelas verdades das Escrituras, sem contudo estar de fato vivendo essa palavra, que é a regra de fé e prática para todo aquele que decide viver uma verdadeira humanidade. Aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que a fé cristã professa. Então, quando você vê tantos e tantos escândalos relacionados a instituições, a líderes, eu quero desafiar você a não impor julgamento sobre toda uma comunidade de cristãos. Porque, de fato, tais homens e mulheres, eles se tornam escândalos porque eles se voltaram para si mesmos, se voltaram para a sua ganância, se voltaram para o seu próprio egoísmo, se voltaram para as suas cobiças em relação a poder, em relação à riqueza, em relação a domínio sobre pessoas, e se esqueceram dessa verdade do Evangelho. Por isso, não nos representam. Por isso que tantas igrejas heréticas, neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, que enganam e manipulam pessoas, não nos representam. Por isso que Flor de Lis não nos representa. Por isso que tantos e tantos outros que pegam e se apropriam de púlpitos e de multidões para falar uma mensagem, mas não expressam a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, não pode representar o que é a fé cristã. Gandhi, com justiça, fala para uma igreja sul-africana que se apropriou de uma cultura anticristã e racista. Diz: eu não creio no Cristo que vocês vivem. Porque, afinal de contas, esse Cristo não é racista. Esse Cristo não privilegia um certo tipo de pessoas. Pelo contrário, ele olha para o mundo, ele olha para a humanidade, e ele diz: são meu povo. Homens e mulheres de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as culturas. Homens e mulheres de todas as classes sociais, os quais tiveram a oportunidade, o privilégio de receberem um amor tão grande, a ponto de
compartilharem de suas necessidades uns com os outros, porque a partir desse amor que receberam, não podem deixar guardados para si mesmos. Isso é a fé cristã. Isso é evangelho. E eu gosto de pensar com vocês que Deus, Ele é o criador da pluralidade. Já parou para pensar se Deus estivesse apenas criado o negro? Ou se Deus tivesse apenas criado o branco? Ou se Deus tivesse apenas criado os orientais? Ou se Deus tivesse apenas criado os índios? Ou qualquer outra raça que me foge agora por ignorância mesmo. Já pensou se Deus tivesse criado apenas um tipo de música, um tipo de cultura? Que mundo seria esse? Já pensou se Deus tivesse criado apenas um tipo de estética? Já pensou se Deus tivesse criado apenas um tipo de gosto e de paladar? Que mundo sem graça seria esse? Como é bom ouvir o jazz, como é bom ouvir o samba, como é bom ouvir a bossa nova, como é bom ouvir o pop, como é bom curtir o som de rock tocado pela Oficina G3, como é bom a gente de alguma maneira usufruir de toda expressão cultural que vem das mais variadas formas de cultura e de sociedade que foram sim criadas para o deleite, alegria, diversão de todos os povos. Uma comunhão inata que dá ao homem a potencialidade de ser o que nós somos. Deus, Ele cria a pluralidade. Deus, Ele cria essa miscelânea de sabores, essa diversidade de paladares, essa diversidade estética. Deus, Ele cria homens e mulheres que não apenas são de raças diferentes, mas que possuem características pessoais únicas. Afinal de contas, ninguém tem as suas digitais, ninguém tem o código da íris do seu olho. Você é único e criado por Deus de maneira única, de forma que isso faz o mundo ser mais belo, ou não é? Quem não gosta de uma paleta argentina? Tem gente que não gosta, a gente respeita. Quem não gosta de uma feijoada baiana? Eu adoro. Principalmente a da Dona Mari. Dona Mari está me assistindo? Quem não gosta de um tempero mineiro? É maravilhoso. Como é bom ouvir os sotaques. Como é bom viver essa diversidade. E a Bíblia, ela mostra um protótipo de pluralidade que foi deixado para que nós pudéssemos imitar, que é a igreja de Antioquia. O verso 1 do capítulo 13 de Atos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem liderava a igreja de Antioquia, uma das igrejas mais proeminentes no primeiro século da era cristã,
e uma das igrejas que mais fez diferença na sua época, enviando Barnabé e Saulo para, de alguma maneira, espalhar essa mensagem de esperança por todo o mundo. Era 3 tipos de raças: judeus, Barnabé e Saulo; africanos, Simeão, o negro. A Bíblia faz questão de destacar isso. Níger é o termo em latim para negro. Lúcio de Cirene, ali do norte da África, e Manaém, um greco romano, que fazia parte da família que governava toda aquela região naquela época. Ele era irmão de Herodes, o governador daquela região. Imagina uma mesa onde se sentam pessoas totalmente diferentes. Que demais! Que maravilhoso! Uma das coisas que eu mais gosto, isso foi algo tão bom que Deus me deu, é ter amigos em todos os continentes. Eu tenho amigos europeus, eu tenho amigos asiáticos, eu tenho amigos africanos, eu tenho amigos que são aqui da América Latina, eu tenho amigos americanos, enfim, eu tenho amigos em todos os continentes. Isso é muito legal, porque eu aprendo com meu amigo Ivan Chang com respeito à cultura asiática. Eu aprendo com o Brayson ou com o Nicodemas a respeito da cultura africana. Eu aprendo com a minha família especial, a família Hightower, lá de Boca Raton, com respeito a tantas coisas legais que eles me fazem viver. Eu aprendo com meu amigo Josué sobre a cultura peruana. Cara, isso é bom. E são culturas totalmente diferentes. Isso é maravilhoso. Afinal de contas, quando nós sentamos numa mesa com pessoas totalmente diferentes de nós, para, de alguma maneira, fazermos um trabalho de cooperação para transformar o mundo, a visão que nós teremos será bem mais ampla. E as faces da realidade, da verdade que nos cerca, serão mais contempladas. Então a gente vê 2 homens com uma carga teórica, teológica e uma vida prática na fé cristã extremamente profunda, que é Barnabé e Saulo. E aí a gente encontra 2 caras africanos com um coração extremamente amável, um coração extremamente dócil, um coração extremamente disposto a fazer a obra do Senhor, um coração que é sintonizado com essa realidade de Deus. Isso eu estou imaginando os meus amigos, está entendendo, gente? Eu tenho um amigo judeu também. E esses africanos com toda aquela espontaneidade, querendo ver esse evangelho chegando a todas as nações. E a gente vê um homem do governo. Imagina, gente, que aqui existia uma tendência cultural que foi rejeitada por eles, para que pudessem, de fato, ter essa sinergia e essa cooperação. Porque, afinal de contas, eles estavam diante daquele que era irmão do opressor, do colonizador, irmão daquele que tinha um domínio imperial da época e que era empecilho para o avanço da fé cristã e que perseguia os irmãos. Mas isso foi deixado de lado. Isso não fez com que eles brigassem ou discutissem. Pelo contrário, creio que
Manaém, ele trazia toda uma perspectiva estratégica para esse encontro, para como poder chegar em alguns lugares e, de alguma maneira, poderem ter livre acesso para a pregação do Evangelho. Que encontro poderoso! Só que isso é um protótipo daquilo que Deus sempre intentou desde a criação do mundo. Porque, afinal de contas, a guerra que há entre as raças, a guerra que há entre os homens, a violência e todas essas más características são oriundas do pecado. São oriundas de uma cultura que de geração em geração destruiu aquilo que há de mais belo e bonito na nossa humanidade, que é o amor, a cooperação, que é o abraço entre homens e mulheres de todos os lugares, de todas as raças, de todas as classes sociais. Gente, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos um Deus erguendo um povo, não para fazer desse povo privilegiado, preste atenção nisso. Deus, ele não chama Israel, e Deus, ele não chama determinado tipo de pessoa para que esses fossem vistos como um povo diferenciado, simplesmente por terem o privilégio de serem vocacionados por Deus para cumprirem uma missão nessa terra. Não era uma questão de maior valorização de determinada raça. Pelo contrário, Deus, ele toma do particular, ele chama Abraão, para que a partir do particular, afinal de contas, essa cultura de guerra, essa cultura de violência, essa cultura de desamor, essa cultura de ódio, essa cultura de mentira, essa cultura de adultério, essa cultura de perversão se espalhou por toda a terra. E Deus, compadecido da humanidade, ele diz: eu vou restaurar. E para restaurar, ele chama um povo. Essa particularidade não é uma questão de privilégio, é uma questão de responsabilidade. Então Deus, ele olha para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei a você e você vai abençoar todo mundo. Todo mundo será abençoado através da sua vida. Quando Deus olha para a humanidade, ele não olha para um tipo de gente em particular. Mas ele olha para todas as culturas. Ele olha para todas as raças. E ele se alegra com toda essa diversidade que existe. Porque é maravilhoso. Como é bom dançar com os africanos. Como é bom celebrar a Deus entre os americanos. Como é bom usufruir do amor que existe na cultura peruana. Como é bom desfrutar de uma mesa onde a gente pode experimentar todo tipo de comida que reflete um pouco do coração da humanidade, que foi criada por Deus. Esse valor humano
se reflete por meio de um povo. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A partir de Abraão vem o povo de Israel, que é liberto por Deus de um tempo de escravatura lá no Egito. E sendo liberto por Deus desse tempo de escravidão, se torna um protótipo de que não deve haver escravidão entre os povos. Isso é extremamente pontual. Por quê? Porque Deus age diante de uma cultura que está totalmente pervertida, e para que não haja de forma alguma uma quebra da humanidade. Por meio da palavra de Deus, e pensa comigo que em 3.750 anos atrás, no ano de 1750 a.C., a gente tem 2 códigos de lei ali na terra do Oriente, ali onde habitava israelitas, babilônicos e sumérios, que é o código de Hammurabi e que é a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia, por exemplo, que um escravo, quando fugir, ele deveria ser protegido. Ele deveria ser guardado. O código de Hammurabi, ele dizia assim, que um escravo, quando fugir, procura lá. Ele deveria ser morto. E quem protegesse esse escravo também. E a palavra de Deus dizia, não deveria ser morto. Deve ser protegido e guardado. E digo mais, no 7º ano ele tem que ir embora. Tem que ganhar euforia. E indo embora, ele tem direito a levar algumas coisas para ele também. Você vai dar para ele. Alguns vão dizer assim, mas isso era só em relação a judeus. Não é porque era só em relação a judeus. É porque em 1750 a.C., as pessoas escravizavam os seus próprios povos. Até o século XVI era assim. A gente vê os povos escravizando os seus próprios irmãos. Então, Israel, ele se tornava uma manifestação para todas as nações de que Deus, ele queria valorizar o homem, valorizar as culturas e manifestar o que significa viver essa nova realidade como humanidade. Gente, não é por acaso que o Salmo 67 vai dizer o seguinte: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se e exultem todas as pessoas, porque Ele julga os povos com justiça e as nações mediante a sua equidade ou a sua retidão. O perigo da intervenção de Deus na história não é em relação àquelas pessoas que têm esse anseio por viver o amor, a justiça, a beleza, o aprazimento. O perigo da intervenção de Deus na história é contra todo aquele que, de alguma maneira, intenta por meio da ciência, intenta por meio da religião, intenta por meio de filosofias e ideologias, de alguma maneira, prender e oprimir pessoas, se tornar de fato manipuladores, se tornar de fato homens que querem de alguma maneira tirar do mais fraco. Esses devem temer, sim, a realidade do Evangelho.
Esses devem temer sim a intervenção de Deus, porque Deus virá com justiça contra todo aquele que de alguma forma destrói a criação, diz o livro de Apocalipse, destrói a humanidade. Mas, onde reside o problema da pluralidade? Essa pluralidade tão bela, essa pluralidade que faz com que as nossas potencialidades sejam, sim, vividas, sejam demonstradas, essa pluralidade que aguça a nossa curiosidade, nos faz aprender uns com os outros, nos faz usufruir daquilo que há de mais precioso em cada cultura. O que há de problema, então, na pluralidade? Só existe uma coisa que vocês devem cuidar dentro dessa relação de diferenças que existem entre vocês. E o que é? Cuidado com a idolatria. Só existe um Deus. E esse Deus é Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. Ah, queridos, eu desafio você a profundamente estudar toda manifestação religiosa já criada pela humanidade. O Deus que nos é apresentado em todas essas manifestações religiosas é tão distante da realidade, porque, para os orientais, esse Deus, ele se confunde com a criação. Aliás, ele é tudo. Ele é o sol, ele é a lua, ele sou eu, ele é você. Encontre Deus dentro de você. Você já ouviu isso? Mas se Deus, ele é essa criação, que Deus é esse? Afinal de contas, a gente está fadado a uma luta eterna entre o bem e o mal, de uma realidade que não consegue criar uma harmonia, porque foi determinada por esse Deus que é tudo e que não tem uma pessoalidade. Aliás, ele nem nos ouve. Por outro lado, algumas outras religiões colocam Deus totalmente fora do universo. Colocam Deus totalmente distante do universo. Colocam Deus como aquele que não pode intervir. Ele não pode intervir nessa realidade. Por quê? Porque ele determinou tudo que deveria acontecer e se ausentou. Ele não fala, ele não se comunica. É assim que pensa algumas das grandes religiões do mundo. Por isso que a idolatria mata. Por quê? Porque está conduzindo você para fora da realidade. Esse Deus totalmente fora, totalmente transcendente, esse Deus que é imanente demais, se parece, se confunde com a gente, não pode ser Deus. Ao mesmo tempo, quando você coloca e se propõe a crer que o que intervém na realidade são entidades espirituais, você está tirando de Deus a sua atuação no mundo e está se relacionando com espíritos, como fazem, por exemplo, os africanos, animistas, onde tudo é espírito, onde os espíritos dominam os lugares, onde os espíritos dominam as pessoas, onde os espíritos dominam os objetos. E começa a cultuar seres pequenos demais para serem considerados Deus. Então, a idolatria ela tem que ser deixada. Então, eu não posso, de alguma maneira,
como cristão, e não apenas como cristão, como gente, como alguém que pensa e raciocina, permitir que uma ideia horripilante sobre Deus tenha domínio sobre mim. Eu não posso me curvar diante de uma pedra, eu não posso me curvar diante de um homem que se declarava Deus, por exemplo, César. Eu não posso me curvar diante de determinadas crenças que me prendem, me oprimem, me subjugam, me matam e matam a nossa humanidade. Literalmente, manda até destruir os infiéis. Isso não é a fé cristã. Por isso, se abstenham da idolatria. Ele fala também, se abstenham das relações sexuais ilícitas. Isso é importantíssimo ser declarado num tempo onde parece que a liberação sexual se tornou parte da agenda social, a fim de que esta seja a solução para os nossos problemas. Muitos acreditam que essa vida sexual livre, promíscua, sendo vivida de qualquer maneira, pode de alguma maneira preencher a alma e o vazio do coração. Mas a gente sabe, e você sabe disso, se você tem vivido essa vida, você me entende, você sabe disso, essa vida sexual libertina que você leva, não traz solução para os dilemas que você vive, pelo contrário. Pessoas foram traumatizadas na sua infância por causa de perversão sexual. Pessoas foram traumatizadas na sua vida adulta por causa de perversão sexual. Pessoas não conseguem ter relacionamento de verdade com o próximo, porque pervertem tudo em suas mentes por causa de relações sexuais ilícitas. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: se abstenha disso. Una-se o homem com sua mulher e sejam eles uma só carne. Deus estabeleceu a forma certa de se ter relações sexuais. Isso não poderia abrir mão para trazer unidade em meio à pluralidade, em meio à diversidade. Afinal de contas, gente, você sabe disso. Quantas e quantas doenças, e quantos traumas, quantas e quantas famílias, quantas pessoas estão quebradas por causa disso. Quantos abortos são feitos por causa disso. Quantas crianças são destruídas por causa disso. Então, não é por acaso que a palavra de Deus vai trazer essa orientação. E por fim, da carne de animais sufocados e do sangue, porque era necessário ter higiene. Há 2000 anos atrás, a higiene era muito precária. Se é precária ainda no século XXI, onde a gente tem problemas em relação ao saneamento básico no nosso país, que é rico, oitava economia do mundo, imagina há 2000 anos atrás, num mundo que era bárbaro, num mundo que era terrível. A gente aprendeu com a Covid-19 que a gente não pode estar comendo qualquer tipo de comida, né? Olha o que deu. Então, esses 3 fatores eram fatores que não deveriam, de alguma maneira, se desvencilhar daqueles que queriam viver essa nova humanidade, que tinha uma unidade na realidade do Deus verdadeiro, na realidade do Cristo Jesus, aquele que está vivo, que ressuscitou dos mortos e que traz uma viva e real esperança para todo o universo, para todo o mundo.
Esse Jesus é o nosso paradigma final de como nós devemos nos relacionar com as nossas diferenças, de como nós devemos nos relacionar até mesmo com os nossos inimigos, até mesmo com aquelas pessoas que de alguma maneira nos afetaram e nos fizeram mal. Como nós devemos nos relacionar com aquelas raças que se consideram nossas inimigas. Como nós devemos amar, respeitar, abraçar e pagar o mal com o bem. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele olha para um judeu e para um palestino, que eram os samaritanos, e diz: esse é o teu irmão. Vai você e abençoa ele. Aleluia! O fim da guerra racial está no encontro com a realidade desse Deus que transforma o nosso coração de dentro para fora e nos faz amarmos uns aos outros, porque todos nós somos filhos do Deus vivo. Aí é uma festa, aí é uma festa, é uma grande celebração. É a grande celebração dita em Ageu das nações, trazendo os seus tesouros para compartilhar uns com os outros. É a grande celebração de Isaías, dizendo que as nações vai trazer todas as suas boas partes culturais para abençoar uns aos outros. É a grande celebração que é dita em Apocalipse capítulo 21, verso 26, dizendo que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Imagina esse desfile. Tanta gente de tanto lugar, alegria de todos os povos. Tanta gente de tanto lugar, trazendo a todas as suas características culturais, que podem parecer estranhas para alguns, mas divertidíssimas para outros. Homens e mulheres de todos os tipos, de todas as cores, de todos os lugares e de todas as culturas, manifestando aquilo que há de mais belo, deleitoso, saboroso, harmonioso na humanidade. Ah, irmãos, se Gandhi naquele dia tivesse encontrado um verdadeiro povo de Deus, se naquela ocasião que ele estava sedento por conhecer o que significava um encontro cristão, ele fosse tratado mediante aquilo que diz essa palavra, a frase dele poderia ser totalmente diferente. Ele poderia responder ao seu amigo Stanley Jones: eu não apenas amo o seu Cristo, mas também honro o povo dele, porque me ensinou o que é viver o amor em meio a tantas diferenças. A nossa autoridade está nessa palavra, que não é restrita para um tipo de gente, mas alcança homens e mulheres que manifestam a beleza e a glória
desse Deus que é 3 em 1. Um plural, diverso e único. Que celebre e dança de alegria todos os ritmos, canções e harmonias que existem na humanidade. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida, o poder e a pluralidade que existe no Espírito Santo esteja sobre vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.